Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6. Estamos estudando os 10 mandamentos, meus irmãos. Na semana passada, o reverendo Silvio Biso tratou do primeiro mandamento da lei de Deus. Não há outro Deus a ser adorado, somente o único e verdadeiro Deus tem que ser adorado. Nessa manhã trataremos do segundo mandamento. Eu peço a você que ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, a partir do versículo 4, que assim nos diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Teu Espírito Santo continua falando nos nossos dias do mesmo jeito como o Senhor sempre falou. Pelos séculos dos séculos a tua voz ecoará e nós queremos ouvi-la, aprender de ti, amá-lo, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje de manhã vai acontecer uma coisa diferente. Sabe qual é o desenho que vocês vão fazer, crianças? Sabe qual que é? Nenhum. Vocês estão me olhando, né, crianças? Hoje, crianças, a gente não vai fazer nenhum desenho. A gente vai fazer de tudo e o papai e a mamãe vão ajudar, para que a gente aprenda apenas ouvindo. Apenas ouvindo. Eu sei que a gente usa desenhos, e desenhos são ferramentas maravilhosas para a gente aprender muita coisa, mas Deus também nos deu, de cada lado, tá vendo a minha zureia? E nós vamos aprender ouvindo hoje pela manhã, tá bom? Pode ser? Então tá. Irmãos, festa de fim de ano do trabalho, descobre-se que é aniversário do chefe junto com o Natal, e aí todo mundo fala, rapaz, tem que fazer festa para o chefe. Qualquer um que trabalha na repartição, na empresa, de vez em quando fazer uma festinha para o chefe, não faz mal, né? E lá vai o pessoal, a comissão da festinha, tentar dizer o que a gente vai fazer para o chefe então, né? A gente descobriu que é o aniversário dele, então lá vai todo mundo comprar seus presentes, seus chocolates, vão lá fazer as coisas que eles acham que eles devem fazer para o chefe, preparam uma decoração e fazem toda aquela bagunça, e aí o chefe chega naquele dia e todo mundo, parabéns para você nessa... Ele fala, poxa gente, muito obrigado, e aí ele, sem palavras, todo mundo percebendo, fala chefe, o que você achou da festa que a gente fez para você? E ele vira e fala assim, vocês querem a verdade, eu não gostei nem um pouco. Banho de água fria em todo mundo, né? Mas chefe, porque a gente fez com tanto carinho, com tanta devoção, mas, bom, a verdade é que vocês escolheram as piores coisas possíveis para a minha festa. Essa cor do tecido que vocês colocaram na mesa, mas que cor horrível, não dava para ser pior do que isso. Ninguém sabe que eu sou alérgico a glúten e chocolate nesse ambiente, e vocês botaram um bolo de Kit Kat para mim, eu não posso comer um negócio desse. Vocês quiseram me agradar, mas por que será que ninguém teve a ideia durante essa semana de perguntar do que eu gosto? Meus irmãos, adoração é um assunto muito sério. E ao longo da história da humanidade, nós que fomos chamados para adorar a Deus, os seres humanos foram criados para adorar a Deus, nós fomos chamados para fazer isso, para prestar festa, celebração ao Deus do universo, a declarar as suas maravilhas, a fazer dele grande. E nós afirmamos coisas do tipo, e quanto mais a gente adora a Deus, a gente se alegra com coisas quando a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, né? Você vê pessoas falando disso, e de que há diversidade na adoração, e é verdade, meus irmãos, que existe uma grande gama de diversidade, mas no meio dessa diversidade há um grande risco. Um grande risco que foi identificado lá no século XVI, na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros homens, lendo a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, perceberam que a igreja naquele momento da história sofria uma grave vulnerabilidade. A pergunta que começou a ecoar no coração de Lutero
no coração desses homens, à medida que liam livros como Gálatas, Efésios, Romanos, Colossenses, Filipenses, quando liam os textos da Antiga Aliança, a pergunta é: será que alguém perguntou para Deus como Ele quer ser adorado? Porque nós, e aí naquele momento nós, era a Igreja Católica Romana, nós temos feito isso, e aquilo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, parece que várias dessas coisas não têm nada a ver com o que Deus exigiu para si. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve interagindo com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Ele interage com aquela mulher, e ela era samaritana, ela tinha elementos culturais diferentes dos judeus, e ela começa a botar Jesus na parede e fala: Senhor, os judeus dizem que nós devemos adorar assim, e nós samaritanos dizemos que devemos adorar assim, qual é a forma de adoração? E o Senhor Jesus Cristo faz dizer a ela uma palavra que deveria ecoar nos nossos corações nessa manhã, e para sempre, de que o Pai está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E um não anula o outro, essas duas realidades, elas fazem parte do chamado à adoração. Deus me chamou a mim e a você para adorarmos em espírito, com o nosso espírito, com sinceridade de coração, mas Deus também nos chamou para adorá-lo com verdade. E a pergunta desse princípio, desse mandamento que nós estamos estudando nessa manhã, é essa, meu irmão: será que quando nós falamos de adoração a Deus, de culto ao Senhor, da forma como devemos adorá-lo, será que nós estamos mais interessados na nossa opinião sobre como Deus quer ser adorado, ou no que Ele expressamente diz na sua palavra, de como Ele quer ser adorado? Em outras palavras, meus irmãos, essa pergunta, ela revela se a gente é reformado de verdade. Se a gente é reformado só por força de tradição, se a gente é evangélico, protestante, só pela força do todo mundo faz, então vamos fazer também, qual o problema nisso? Ou se nós, eu e vocês, cada um de nós individualmente, temos verdadeiro interesse no que Deus diz para você nessa manhã, de como Ele quer ser adorado. Eu te faço essa pergunta, e eu vou fazer no final do sermão a mesma pergunta: será que nós estamos dispostos a entender a adoração do jeito que Deus quer? E eu espero que ao final dessa manhã você consiga responder: sim, Senhor, eu quero adorá-lo do jeito que o Senhor quer, em espírito, com verdade. Faz isso no nosso meio, Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, a primeira coisa que vai ficar muito clara para a gente na adoração, é que a adoração a Deus é distinta à adoração a falsos deuses. Primeira coisa, a adoração a Deus, ela é distinta da adoração de falsos deuses, que na verdade não são deuses. No versículo 4, deixa a Bíblia bem aberta, e a gente vai usar bastante Bíblia, vamos navegar um pouco nessa manhã. O Senhor, depois de dizer que não deve se adorar outro Deus, senão Deus verdadeiro, Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O povo estava no deserto, um povo hebreu, que havia sido criado por Deus e agora tinha comunhão com Deus no deserto através de Moisés, o mediador, que desce do monte com os 10 mandamentos da lei de Deus. E ele diz: eu vou ensinar a vocês quem Deus é. Ele mesmo me informou. A primeira coisa que ele disse é: não terás outros deuses diante de mim. A nossa adoração é monoteísta, exclusiva, com um único Deus. Não há vários deuses, não há várias opções, não há vários caminhos que levam a Deus. Só há um caminho que leva ao Pai, Ele é verdade e vida, e o nome dele é Jesus Cristo, e não há outro. Mas a forma de adorar esse Deus também conta para ele. Veja, isso é muito importante, não só o conteúdo da minha adoração, mas a forma de adoração. E a forma é: não façam para mim imagem de escultura. Claramente, quando ele fala de imagem de escultura, ele está falando sobre o próprio Deus. O objeto da adoração é Deus, e os mandamentos 1 ao 4 são sobre a nossa relação com Deus. Não façam de Deus imagem de escultura. Meus irmãos, isso para Israel era um mandamento muito distinto do que eles estavam acostumados. Durante 400 anos, eles foram um povo que cresceram escravos numa sociedade politeísta. Eles olhavam para o Egito, e a coisa que estava mais presente no Egito eram estátuas, eram esculturas, eram
deuses que recebiam oferendas dos homens por meio de sacrifícios, por meio de atos de adoração, e todos esses deuses, de alguma maneira, estavam ali sendo adorados e representados fisicamente naquelas estátuas, naquelas pinturas que eram colocadas nas paredes dos palácios. Faz lembrar quando eu fui ao Nepal a primeira vez, e agora, final de abril, vou de novo, e o choque vai ser o mesmo. O choque vai ser o mesmo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, meus irmãos, confesso. E fiquei escandalizado. 33 milhões de deuses. E eles tentam representar todos eles de alguma maneira. Da forma. Não foi tão diferente da primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer uma passada pela Capela Sistina, ali pela Basílica de São Pedro. Passei, entrei por força do turismo artístico. Meus irmãos, confesso que depois de um tempo eu fiquei um pouquinho incomodado ali dentro. Era difícil ver aquela estátua de São Pedro, feita de um mármore preto, ela é gigantesca. Quando você olha em termos de arte, você fala, uau, que negócio bem feito em termos de arte. Mas o escândalo é a fila quilométrica de pessoas, e as pessoas passam na frente, passam a mão, pessoas se arremessam no chão, choram, rolam para um lado, rolam para o outro. O coração do homem é assim. Desde a queda no Éden, o coração do homem perdeu o referencial do Deus verdadeiro, e agora transforma as coisas em deuses no lugar do Deus verdadeiro. Paulo alude a isso em Romanos capítulo 1, quando ele diz que foi exatamente isso que aconteceu. Ao deter a verdade de Deus, ao suprimi-la e subir a injustiça, o homem, inculcando-se por sábio, tornou-se louco, nulo nos seus raciocínios, e passou a adorar a criatura em lugar do Criador. Os povos pagãos ao redor de Israel eram especialistas em fazer isso. Eles olhavam para o sol, eles olhavam para a lua, para os elementos da natureza, e adoravam essas coisas, como se a existência delas dissesse que elas são dignas de adoração. E Deus falou, cuidado, cuidado. Vocês, Israel, vocês conhecem o Deus verdadeiro, e a luta constante de vocês vai ser lutar contra a idolatria das coisas criadas como se elas em si fossem Deus. E não se engane, meus irmãos, esse problema está mais presente do que nunca. Talvez você fale assim, pastor, graças a Deus eu não sou um indígena no meio da tribo, eu estudei, e então eu sei que eu não tenho que adorar o sol e a lua, eu sei dessas coisas. Mas meus irmãos, nós continuamos fazendo isso. Nós olhamos para os nossos telefones, e você sabe muito bem as oferendas que são prestadas a esses dispositivos diariamente, o tempo que você gasta com elas. Você sabe muito bem que ler a Bíblia é um suplício, mas fazer maratona daquela série favorita não é tanto, né? E a gente corta outros compromissos, eu preciso terminar a 4ª temporada. Chega no final do mês e o salário que era para ser depositado a meio-dia, o cara fala, talvez fim da tarde, talvez amanhã, e você logo se desespera, quem serei eu se o meu salário não entrar na conta até às 6 horas da tarde, porque eu vivo em função desse negócio. E a idolatria continua assombrando as arestas e frestas do nosso coração. Meus irmãos, é algo que está em nós, é algo que nós devemos lutar. O Senhor convoca a mim e a você nessa manhã a sermos muito atentos aos processos idolátricos que existem dentro de nós. Nosso coração é assim. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a avareza é idolatria. Então, o apego ao dinheiro, o apego ao status, o apego a essas coisas, são as formas modernas de fazermos as mesmas coisas que os egípcios faziam. Mas nessa manhã, meu irmão, minha irmã, Deus está tentando reconquistar o lugar de direito dele nos nossos corações, aleluia por isso. Ele se revela a mim e a você, e ele fala, eu sou o Deus verdadeiro, e eu não posso ser adorado em imagens. Mas meus irmãos, o que é interessante desse mandamento, é porque ele é um mandamento duplo, ele é um mandamento duplo. Não somente Deus está dizendo a nós, que nós não devemos nos dobrar e adorar imagens, porque esses ídolos não têm poder algum para transformar as nossas vidas, não são dignos de adoração, como o Salmo 115 diz, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não tocam, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem.
Você não deve adorar coisas criadas, e nem os deuses que são propostos por trás dessas. Mas essa não é a única coisa que está sendo dita nesse mandamento. O que está sendo dito no mandamento também, é que nós não devemos achar que a adoração ao Deus verdadeiro possa ser feita dessa maneira. Porque é exatamente disso que o versículo 4 está dizendo. Veja, o 5 falou, olha aí o 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. O Deus verdadeiro, ele tem uma característica distinta. Ele não pode ser abarcado nem produzido por mãos humanas, porque essencialmente a sua natureza é uma natureza de invisibilidade. E isso sim era uma coisa muito diferente para Israel, em relação aos povos ao redor. Deus era adorado na invisibilidade do seu ser. E eu quero que você navegue um pouco comigo em alguns textos bíblicos, se você puder fazer isso essa manhã. Abra comigo rapidamente Deuteronômio capítulo 4. Em Deuteronômio capítulo 4, nós vemos Moisés relembrando o povo de Israel nas planícies de Moabe, ali aquela segunda geração, que veio depois da primeira geração, e ele quer lembrá-los de como Deus se revelou, e como Deus propôs a adoração a eles. Em Deuteronômio 4, e se você perceber, alguns versículos nessa perícope são muito notórios. Permita-me só abrir novamente aqui, meus irmãos. Meu aplicativo fechou, mas agora sim. No versículo 10, Moisés faz menção do momento do Horebe, é o que aconteceu em Êxodo capítulo 19, quando Deus se revelou. Ele fala: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe. Houve um momento então, eu quero que você acompanhe comigo o argumento. Houve um momento que o povo foi convocado por Deus, antes de receber os 10 mandamentos. O povo foi convocado por Deus para estar perante a presença do Senhor. Perante a presença do Senhor. Deus estava concretamente presente naquele monte e deu um show de efeitos especiais para que eles soubessem disso. Lembra? Relâmpagos, trovões, som de trombeta, foi um horror. Mas para que as pessoas temessem a Deus. E ele diz então no versículo 10: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e ensinarás aos seus filhos. E ali, meus irmãos, algo acontece. Veja o versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Uma voz foi ouvida, uma comunicação foi feita, certamente ele estava lá, mas a aparência dele não foi revelada a nós. Versículo 15, veja: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. O Deus triuno, invisível, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam se revelando àquelas pessoas de forma perfeita e plena e exigindo a adoração delas de forma invisível. O nome disso é fé, meus irmãos. Fé é um conceito que todo mundo fala, mas a gente pensa pouco sobre o que ele significa. Eu não estou vendo Deus nesse momento com os meus olhos físicos, mas fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Viver por fé é não viver por vista, não é? Todos nós somos chamados todos os dias a viver dessa forma. Nós somos chamados a obedecer a voz de Deus. Nessa manhã, ao pregar a vocês, qual é o processo que está acontecendo aqui? Deus está falando conosco. A palavra lida, esse livro sobrenatural de natureza inspirada, infalível, inerrante, suficiente. Essa voz de Deus que emana das próprias letras que Ele registrou pelo Espírito Santo, usando homens que foram movidos por esse Espírito,
40 homens ao longo de 1500 anos escreveram 66 livros. Esses homens escreveram palavras que nessa manhã proclamadas a nós são poderosas para nos mudar. Deus fala nos nossos dias. E essa voz jamais será cessada. Cessada. Porque ela é acessada na própria palavra permanente de Deus. Passa-se a erva, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Aleluia por isso. E isso é o que torna o culto cristão um culto de fé. Em todos os lugares, em todas as gerações, isso foi uma identificação feita pelos reformadores, pelos pais da igreja, pelos puritanos e tantos outros, reconheceu-se que o culto cristão é um culto simples. E ele é simples porque ele é desimbuído de toda paramentação e ritos que dificultam o culto. Deus é adorado em espírito, ele é adorado por fé. Eu não preciso de muita coisa, eu não preciso dessas paredes, sabia disso? Eu posso tê-las, não há pecado em ter essas paredes. Eu posso fazer uso desse PowerPoint aqui para me ajudar com as letras das músicas? Posso, mas eu não dependo dele. Eu posso ter esse púlpito de madeira como um facilitador, né, como um lugar elevado, eu posso, mas eu não preciso desse púlpito. Eu não preciso da guitarra, eu não preciso de bancos acolchoados ou não acolchoados, eu não preciso daquela câmera, eu não preciso da mesa de som, eu preciso apenas do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus, só. Se esse templo cair e aquela árvore estiver ali fora, a gente pode se reunir debaixo dela. Se nós fomos expulsos de Brasília, tiver que todo mundo mudasse para Pirinópolis, a gente pode adorar a Deus em Pirinópolis, em Anápolis. Se todos nós formos presos por amor a Cristo e colocarem algemas nos nossos braços e nos nossos pés, nós podemos adorar a Deus dentro da prisão. Se nós perdermos terra, casas, amigos e reputação, tudo por amor do Evangelho, nós podemos continuar adorando a Ele em espírito e em verdade. Que alegria o culto cristão, que libertador, mas que proteção de Deus para o meu e para o seu coração. Porque Deus conhece o nosso coração e sabe que a tendência do nosso coração é tentar reduzi-lo a coisas e imagens. Quando você olha para a história da igreja, há todo um movimento de história, de alteração da doutrina, de inovações. Nós conhecemos muito bem os dogmas que foram criados, coisas que foram inventadas, e que não constavam na palavra de Deus, mas foram sendo adicionadas ao culto ao Senhor. Estava lendo um dos reformadores italianos, Pierre Viret, reconhecendo o estado da adoração, não só que assolava os crentes na Itália, mas na Europa como um todo. E ele falando o que foi que aconteceu com o culto a Deus, aonde foi que nós nos perdemos. O culto não era mais culto. A missa pressupunha uma série de elementos para que de alguma maneira o culto fosse aceitável a Deus. Esses elementos ritualísticos foram tomando lugar no coração e na mente das pessoas, a ponto delas se esquecerem por completo o que elas estavam fazendo naqueles lugares. E o coração do homem sempre vai justificando, eu e vocês precisamos de imagens, de coisas para nos apegar, e o trabalho da fé, meus irmãos, é esse trabalho contrário ao nosso coração, para nos ensinar a adorar a Deus na sua invisibilidade. Então, meus irmãos, o texto bíblico é muito claro, de que Deus disse, de que nós não deveríamos adorá-lo por meio de imagens, e nem fazer imagens de Deus. Este é um duplo mandamento. E aí então, eu e você chegamos ao tema dos temas, né? Passei essa semana tremendo, meus irmãos, para ter que falar isso com vocês, tá? Pastor também tem dor de barriga. Tá bom, pastor, eu sei aonde você quer chegar com isso. Porque nós temos uma questão hoje a lidar, não é, meus irmãos? Uma questão que acontece no mundo evangélico. Pastor, e a questão então das imagens de Jesus? Porque afinal de contas, pastor, é o que nós temos no mundo evangélico, não é?
E eu acho que todo mundo sabe exatamente do que eu estou falando, e todos nós, ao longo da nossa vida, de alguma maneira, fazemos o uso indiscriminado dessas coisas. Então eu falo sobre mim, eu não preciso falar sobre você, eu falo sobre mim. Eu cresci tendo aulinhas de escola dominical na igreja com o flanelógrafo. Todo mundo sabe o que é flanelógrafo? Crianças, vocês sabem o que é o flanelógrafo? Não? Eu estou me sentindo aqui um super velho agora, tá? Porque hoje em dia é só celular, tablet, televisão, né? Mas o flanelógrafo é aquela peça azul, né? Feito com um tecido, e aí as pessoas colam as figurinhas ali, né? Elas colocam as figurinhas. E aí a gente sabe, né? Tem várias histórias bíblicas que a gente aprendeu, assim, várias, né? Sansão, Dalila, né? A história de Josué e o povo entrando na terra prometida, a história da Arca da Aliança, mas também as histórias do Novo Testamento, e frequentemente o que nós víamos eram aquela imagem daquele Jesus, não é? E você sabe bem, né? Geralmente é mais ou menos a mesma coisa, sempre um lençol branco, algum lençol atravessado de coloração marrom, e sempre com um sorriso no rosto, um cabelo sempre muito bem penteado, né? E sempre muito bondoso, sempre muito generoso, e nós vamos crescendo ao longo da vida com essas imagens. E eu confesso, meus irmãos, porque seria muito difícil eu falar isso à igreja se eu não tivesse coragem de abrir o meu coração, de dizer que ao longo da vida, a gente vai encarando tudo isso com normalidade. Primeira vez que eu ouvi, meus irmãos, sobre o fato de que nós não deveríamos fazer imagem de Jesus Cristo, nem no Brasil eu estava. Cresci em igreja presbiteriana, mas nunca tinha ouvido sobre isso. Um colega de sala de aula lá nos Estados Unidos, a gente fazendo um trabalho comum, e ele casualmente fala sobre aquilo, de que na igreja deles eles não tinham. Eu falei, como é que é esse negócio? E aquilo, obviamente, toda vez que você é confrontado com uma ideia nova, rapidamente a nossa reação é querer rebater, né? Rapidamente. Fala, vocês são malucos? Vocês são Amish? Vocês são doidos? E ali, meus irmãos, o que ele começou a fazer foi um trabalho de não me levar para os argumentos históricos da tradição da igreja, não de me levar para os argumentos filosóficos, não para me falar da pedagogia moderna, que lança mão de tantos recursos audiovisuais. Ele não falou, mas Mateus, você não sabe o mundo que a gente vive? Nós vivemos no mundo audiovisual, e nós precisamos. Ele não fez nada disso, meus irmãos. Ele fez uma pergunta que me doeu profundamente. Ele me olhando como alienígena e falou assim, Mateus, mas você não é reformado? Eu falei, eu acho que eu sou, eu cresci em igreja presbiteriana, eu sou reformado. Só que não era essa a pergunta. Eu respondi da forma errada. Eu falei, eu cresci em igreja presbiteriana. Não era isso que ele estava me perguntando. O que ele estava me perguntando é, Mateus, você entende o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Porque toda justificativa que você tenta me dar não é a partir da Bíblia. E aquilo me escandalizou. Doeu no fundo do meu orgulho, meus irmãos. Quem você pensa que é para dizer que eu não sou crente, seu miserável? Mas, meus irmãos, eu sou crente. E eu precisei ouvir. E, meus irmãos, eu confesso que quanto mais eu comecei a estudar esse assunto na palavra de Deus, mais eu comecei a perceber que eu não conhecia a palavra de Deus. De alguma maneira, meus irmãos, na minha cabeça, assim como tantos nos nossos dias fazem, quando a gente fala sobre o uso pedagógico das imagens de Cristo, você já ouviu essa expressão? Tem duas expressões que hoje dizem que não tem problema em imagem de Jesus. Uma expressão é o uso pedagógico. O uso pedagógico diz, veja, sim, não tem problema fazer imagem de Jesus, porque nós não estamos fazendo isso para adorar as imagens de Jesus. Nós estamos fazendo isso para ensinar sobre Jesus por meio da imagem. Então, de alguma maneira, o uso pedagógico diz que o nosso coração é capaz de fazer esse movimento tranquilamente. Eu olho uma imagem e eu não adoro essa imagem que eu vejo, eu consigo simplesmente fazer uso dela sem me contaminar. O segundo uso é o uso artístico, que é em grande parte justificado ao longo da história pelos movimentos artísticos que se misturam dentro da história da igreja. De fato, meus irmãos, a história da igreja ela foi abençoada, em um certo nível, podemos dizer isso, com a presença de muitos artistas que, por meio das suas artes, deram vida a aspectos da nossa fé de forma visual. Histórias que foram recontadas, estátuas de personagens bíblicos, coisas muito bem feitas e muito bonitas que encantam os olhos. Então você tem o uso artístico. Se eu quisesse apelar, nós poderíamos falar de um uso moderno, que é um uso audiovisual. E o uso audiovisual, esse sim é muito amplamente aceito. É o uso dos filmes, dos seriados. Eu estou falando do filme Paixão de Cristo, estou falando do seriado The Chosen.
e que trabalham as histórias bíblicas com muita licença poética, com muita alteração do texto bíblico, mas cujo objetivo de alguma maneira é acessibilizar, é popularizar, é fazer, né, talvez na cabeça dos produtores, fazer a pessoa de Jesus ser abraçada. E qualquer um de nós que tenha assistido qualquer um desses seriados sabe muito bem do que eu estou falando. A combinação dos efeitos especiais faz a gente chorar. Eu assisti o filme Paixão de Cristo. É difícil você sair do cinema sem algum tipo de reação emocional diante daquilo. É impossível. Eu vi pessoas que são descrentes, sentadas ao meu redor, muitos no cinema, chorando, lágrimas, passando a mão no rosto, sensibilizadas por aquilo, pelo sofrimento que o Mel Gibson conseguiu retratar nas telas da Paixão de Cristo. Então talvez a minha e a sua reação é justificar de que essas coisas são boas e aceitáveis a Deus, porque afinal de contas, que mal há? Elas são tão boas, pastor, elas são tão boas. Tinham 2 líderes no povo de Israel que pensaram exatamente dessa forma. O nome dele era chamado Nadab e o outro ele era Abiú. Em Levítico capítulo 10 nós temos a história de que esses 2 homens com muita sinceridade de coração vão adiante do povo e oferecem a Deus um sacrifício, um tipo de fogo na presença de Deus. Mas o texto de Levítico capítulo 10 diz que aquele fogo era estranho aos olhos de Deus, que aquilo procedeu muito mais do que Nadab e Abiú achavam que eles podiam fazer em relação a Deus, do que o que Deus havia prescrito para a linhagem sacerdotal e levítica de Israel. E sabe o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados pelo Senhor. Porque meus irmãos, meus amigos, eu falo aqui agora, me permitam por um segundo não ser só o pastor de vocês, mas ser o amigo e o irmão de vocês que entende a luta, porque eu cresci na luta. Boa intenção não é suficiente para adoração. Boa intenção não é suficiente para adoração. De boa intenção, o inferno está cheio. Deus não tem muito interesse só na sua boa intenção, meu irmão, e na minha boa intenção, ou do que nós, pela nossa experiência, pela nossa infância, pelas nossas antigas igrejas, ou pela tradição da igreja XY, essa discussão não vale para Deus. Ah, vocês presbiterianos adoram assim. Ah não, mas não preocupa, porque os batistas fazem assim, os metodistas, meus irmãos, esse papinho não cola para Deus, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, os próprios reformadores, quando registraram essas palavras no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 109, quando eles falaram quais são os pecados proibidos no 2º mandamento, e falaram dessas coisas, eles mesmos tiveram que fazer uma autoanálise. Você pode ler isso depois no material do Chad Van Dixhoorn, que escreveu sobre a produção da Confissão de Fé de Westminster. Eles tiveram que fazer uma autoanálise se eles não estavam sendo direcionados a escrever essa coisa pela força da tradição, na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra. Eles não estavam interessados em adorar a Deus segundo as tradições dos homens, porque Jesus já havia condenado os judeus por esse mesmo motivo. Vocês querem me adorar segundo as tradições de vocês, e vocês impõem aos homens com as melhores das intenções o que vocês julgam que Deus aceita, mas Deus não é assim. Deus é Deus, e é Ele quem diz como Ele quer ser adorado, não a gente. E é por isso que a Bíblia diz, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Por quê? Porque o Espírito do Senhor é que está ditando as regras do jogo. E não sou eu que acho que com as minhas piruetas, malabarismos, teatros, vou conquistar o favor de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer uma pergunta para você. Você entende isso nessa manhã? Dói bem mais em mim falar tudo isso que eu estou falando do que em vocês, eu garanto isso. Mas o problema é que eu sou crente, meus irmãos, eu tenho buscado submeter meus pensamentos a Cristo, e quanto mais nós lemos a palavra, mais nós somos convencidos disso. Eu quero provar isso para você, de algumas formas, essa manhã. Talvez ainda para mim e para você, o que esteja permanecendo é, pastor, eu acho que talvez você seja um pouco radical, porque afinal de contas, Cristo se encarnou, pastor.
Pastor, há uma descontinuidade entre o que foi dito nesse aspecto no segundo mandamento, na antiga aliança, e o que aconteceu no Novo Testamento. Afinal de contas, Cristo se encarnou. E, meus irmãos, é verdade, Cristo se encarnou. Glória a Deus que isso aconteceu, as promessas se cumpriram. O Salvador veio para nós, aleluia, louvado seja o Senhor. De fato, meus irmãos, algo que não estava presente na antiga aliança se tornou presente na nova aliança. O Deus invisível se tornou o Deus visível. Todo mundo concorda com isso? Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Agora eu tenho uma pergunta para mim e para você, meus irmãos. Ao se tornar visível, ele se tornou menos Deus do que ele era antes? Ao se tornar visível, houve uma mudança na essência do que Deus havia dito? Porque de alguma maneira eu e você passamos a pensar que, porque Jesus Cristo se tornou homem, agora houve uma permissão embutida nisso, de que eu posso fazer imagens e feições e traços de Jesus, porque afinal de contas ele encarnou, e a nossa mente cai numa armadilha de achar que o Deus homem é menos Deus do que o Deus invisível, que estava sendo adequadamente representado na Trindade Santa lá atrás, porque o mandamento foi dado pela Trindade: não façam para vocês imagens de Deus. Não foi só o Pai que falou isso, ou só o Espírito, foi o Pai, o Filho e o Espírito. Pastor, mas ele encarnou, pastor, e as pessoas tocaram ele, sentiram ele. Sim, meus irmãos, mas no Novo Testamento não há um único mandamento positivo que mande: a partir de agora eu quero ser adorado e proclamado por meio de imagens. Façam imagens de mim, desenhem imagens de mim. Meus irmãos, esse é um problema que foi combatido na história da igreja com uma heresia chamada nestorianismo. Dentro de cristologia, o nestorianismo, ele de alguma maneira ele encarava que a natureza divina de Cristo é uma coisa e a natureza humana de Cristo é outra, e portanto se eu aludir a algo da natureza humana de Cristo, isso não tem nada a ver com a natureza divina dele, portanto eu tenho autorização para desenhar o Jesus humano, pelas suas feições humanas. Mas o nosso erro é esquecer que quando Cristo foi concebido, o Deus homem, a união hipostática dessas duas naturezas fez com que essa pessoa agora humana é o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro está nessa pessoa humana. Não há divisibilidade dessas coisas. Você poderia usar outros argumentos, do tipo: pastor, eu estou tentando entender, mas veja, em relação ao quarto mandamento, as coisas não mudaram um pouco. Veja, as pessoas adoravam no sábado, e agora no Novo Testamento claramente a gente adora no domingo. Sim, é verdade, meus irmãos. Nesse mandamento, nesse aspecto, há claramente no Novo Testamento um elemento de descontinuidade. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, que era o terceiro dia após a sua morte, e a igreja em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, passa a adorar no primeiro dia da semana, porque o primeiro dia da semana passa a ser o sábado cristão. De fato, isso está amplamente atestado nas Escrituras, meus irmãos. Mas é necessário que a Bíblia diga a mim e a você o que nós podemos ou não podemos fazer. Quantos textos no Novo Testamento continuam repetindo as mesmas ideias de Êxodo 20, versículos 4 a 6 e Deuteronômio 4, versículos 1 a 20. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Atenas, Atos capítulo 17, ele vai conversar com aqueles atenienses, e ele chega ali no aerópago e vê que a situação é o caos, né? É estátua de Zeus, estátua de Afrodite, estátua de Poseidon, estátua de todo mundo. Mas ele via uma estátua, está lá uma estátua, e a inscrição embaixo: ao Deus desconhecido. Os atenienses queriam cobrir todas as bases, eles não queriam correr o risco de deixar qualquer divindade de fora e não contrair a ira dessas divindades sobre si. Paulo, espertamente, apologeticamente, ele fala: senhores atenienses, me dê a oportunidade de falar, vejo-vos em tudo acentuadamente religiosos. Passando entre os vossos deuses, eu vi uma estátua ao Deus desconhecido. É justamente sobre esse que eu quero falar. Paulo passa a dizer em Atos 17, 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida
respiração e tudo mais. Atos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. De novo, meus irmãos, que a divindade não é semelhante a essas coisas, trabalhadas pela arte e pela imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam. Uau! Uau, meus irmãos, eu leio isso, eu falo assim, Paulo sem medo corta o barato todinho deles. Deus não aceita adoração por imagens, e Deus não é representado por imagens. Ele é o Deus divino que está acima dessas coisas. É interessante, meus irmãos, que ele poderia muito bem, logo na sequência aqui ele vai falar sobre Jesus, o varão aprovado por sinais e prodígios. Paulo poderia muito bem, tranquilamente ter falado, a partir de agora temos Jesus, então façam imagens dele. Mas não é isso que ele faz. Ele prega a crença invisível no Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, no final desse capítulo, ele faz uma doxologia, ele está exaltando a Cristo, e dizendo que a divindade de Cristo é comum à divindade do Pai e do Espírito, e ele diz, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. A gente vai cantar hoje, daqui a pouquinho, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, esse Asaf Borba sabia do que ele estava falando, viu? 1 Timóteo 6,16, o único que possui imortalidade, ele está falando de Jesus, esse que subiu aos céus, ele fala, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Paulo está dizendo, a glória total a ser revelada de Jesus, é de uma luz que homem nenhum viu. Pastor, mas você não está exagerando? Cristo se encarnou e virou homem. Sim, meus irmãos, mas eu e vocês ainda não vimos Ele com os nossos olhos físicos, e estamos adorando Ele nessa manhã, mesmo sem o ver. Para falar a verdade, meus irmãos, eu gostaria de dizer, sem medo, que nós sim podemos ver algumas coisas que Ele nos autorizou. Afinal de contas, Deus não é contra imagens. Ele é contra alguns tipos de imagens. Deus não é contra a arte. Ele é contra qualquer tipo de expressão artística que Ele não autorizou. Pastor, você é contra? A presbiteriana é contra a imagem? Claro que não, meus irmãos. Quantas imagens Deus nos deu e autorizou? Nós batizamos uma criança hoje. A Bíblia diz que essa criança batizada foi feita à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia afirma isso. Jesus Cristo deixou para nós, por causa da misericórdia dele, um elemento visual para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Ele autorizou uma imagem, ele falou para todo mundo, tem uma imagem que eu quero que vocês sempre façam. Sempre que estiverem reunidos com oportunidade para tal, vocês vão fazer o seguinte, vocês pegam um pão, pegam um vinho, porque este é o meu sangue e este é o meu corpo. Jesus disse isso. E agora, reunidos, todas as vezes que nós partimos o pão e bebemos do cálice, e o fazemos de forma bem pública e visual, né? O pastor levanta. Nós não estamos vendo o corpo físico de Cristo, e nem é necessário, meus irmãos. Porque isso, por fé e por poder dele, é suficiente para você crer nele. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós não precisamos. Meus irmãos, o maior engano que nós temos caído a armadilha no século presente é achar de alguma maneira que os nossos filhos carecem desses elementos pedagógicos visuais, a gente transformar tudo da Bíblia em imagem, a gente transformar tudo da Bíblia em imagens de Jesus, porque se não for assim, eles não vão aprender. Mentira, meus irmãos. E eu não estou dizendo que os elementos pedagógicos visuais não têm o seu lugar, e a gente usa eles com crianças, assim como Jesus usou certos elementos pedagógicos visuais.
Quando vieram acusar a mulher adúltera, ele estava rabiscando na areia, né? Jesus o tempo inteiro lançou mão de elementos visuais que ajudavam, analogias, metáforas, pequenas ilustrações visuais. Nós fazemos isso, meus irmãos. Mas Jesus sabe muito bem que meu filhinho de 3 anos de idade e minha filha de 6 anos de idade não precisam ver Jesus fisicamente na frente deles para crer em Jesus. Essa semana passamos por uma experiência muito legal lá em casa. Tem sido um desafio, meus irmãos. Vocês acham que eu não sou pecador? Eu sou pecador igual vocês. Tem alguns livros lá em casa que a gente comprou na vida, no passado, alguns têm imagens de Jesus. E algumas semanas, eu e Débora temos feito um compromisso entre nós de ajudar os nossos filhos a não depender dessas coisas. Nós temos algumas Bíblias ilustradas. Nas histórias do Antigo Testamento a gente não vê nenhum problema. Quando chega no Novo Testamento, começa a mostrar a imagem de Jesus. Eu falo, Débora, a gente não precisa correr esse risco. Então a gente começa a botar a mão na frente. A gente às vezes tapa. E eles começaram a fazer isso. Tranquilamente. Sem a gente fazer muita força. Estamos buscando trocar alguns livros. Está difícil de arranjar material pedagógico que tenha coisas bíblicas ilustradas e não tenha imagem de Jesus, essa é a verdade. Mas, essa semana nós, num dia à noite, fizemos nossa devocional e fomos dormir. E a Melissa, ela tem apego a um patinho dela de pelúcia. Bendito patinho amarelo que não era encontrado e não deixava ela dormir. E a gente procurando o patinho amarelo. Falei, ô Senhor, cadê o pato, Senhor? Mostra o pato, Senhor. Mas eu não estava orando, eu estava praguejando. E aí, como uma lâmpada que acendeu na cabeça, eu virei, filha, vamos arriscar. Filha, tudo que a gente falou sobre Jesus aqui agora é verdade. Filha, você crê em Jesus? Creio, papai. Filha, você crê que se a gente orar agora, a gente já tinha procurado a casa inteira, Débora já estava apagada há 3 horas, não tinha pato na terra. Falei, filha, você crê que se a gente falar com Jesus aqui agora, Ele pode achar o seu pato? E ela virou assim, papai, é verdade isso? Se eu falar com Jesus aqui agora, Jesus pode achar o meu pato? Falei, filha, sim, Ele pode. E eu falando, Senhor, por favor, ache o pato. Mas eu disse para Melissa, falei, Melissa, a vontade de Deus é maior do que a nossa. O Senhor Jesus Cristo ensinou a gente a falar, pedir as coisas, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ela creu, não foi, filha? Você creu, né, filha? E a gente fechou o olho, eu em lágrimas, eu nem sabia o resultado da oração, mas eu cria no Cristo invisível naquele momento, e ela também. E nós fechamos os olhos, e oramos, e ela orou, Senhor Deus, mostra o patinho em nome de Jesus, amém. Foi isso, a gente abriu a porta do armário, o pato estava lá. Eu não estou tentando hiperespiritualizar, meus irmãos. Realmente eu não estou tentando, eu só creio no Evangelho. Eu creio de que a minha filha, o meu filho, eu e minha esposa podemos adorar a Deus sem vê-lo agora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a fé é a certeza de coisas que eu espero ver um dia, porque a Bíblia me garante que um dia, esse que eu não vejo agora, um dia eu verei face a face. Os dons passarão, as línguas passarão, as profecias passarão, mas o amor ressurreto no Filho de Deus. Você anseia pelo dia que você verá Cristo face a face? Porque não há um traço humano que eu e você façamos agora pela pedagogia e pela arte que alcance a glória do encontro face a face com Jesus, igreja. Que na teologia tem sido chamado do grande momento, a visão beatífica, aquilo que todo coração de todo crente que tem o Espírito Santo dentro de nós anseia, o encontro face a face com Jesus. E nós claramente perceberemos que ao longo da vida, todas as tentativas de reproduzi-lo por imagens foram pífias perto da glória dele. O Deus ressurreto, o carpinteiro de Nazaré, que é o Rei do Universo, diante dos nossos olhos,
Meus irmãos, a ceia do Senhor é o trailer. Porque ao fazer isso, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E eu não preciso de nada além disso, porque o Evangelho da Palavra, da fé hoje, me é suficiente. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, depois, conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois haveremos de ver como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Ó Gálatas, quem foi que seduziu vocês? Diante de cujos olhos Cristo foi exposto como crucificado. Meus irmãos, os Gálatas não tinham visto Cristo crucificado com os olhos deles. Não tinham, eles se converteram depois. Mas eles viram com os olhos da fé quando a palavra foi pregada. Quando a palavra nessa manhã é pregada, eu e vocês podemos ver a Cristo sem ver a Cristo. E Deus quer que você viva assim, meu irmão, minha irmã. Deus quer que eu viva assim. Deus quer proteger o meu e o seu coração de idolatrias. Mas eu fiz a imagem dele em forma de homem. É homem, Senhor, é homem. Sim, mas o próprio texto de Êxodo 20 falou que ele é Deus zeloso. E que ele haverá de julgar as gerações vindouras. Daqueles que não o amam até a terceira e quarta geração, mas daqueles que o amam e obedecem até 1000 gerações. Eu termino meu sermão soltando uma hipótese para você. Eu não acredito nessa hipótese que eu vou falar, ela é só ilustrativa. Mas eu quero só que você mastigue ela comigo por 1 segundo. Você chega no céu, você tem um encontro pessoal com Jesus, e você passou a sua vida inteira não fazendo imagens de Jesus, nem acreditando que você deveria adorar por meio delas. Na primeira hipótese, você vira e fala isso para Jesus: Senhor, eu não fiz imagens tuas, eu não adorei. Nessa hipótese, hipoteticamente, Jesus viraria para você e fala assim: mas não tinha problema, eu sei que você fez, eu agradeço que você tenha feito, mas não tinha problema, você podia fazer imagem de Jesus. Aí você fala: tudo bem, errei por excesso. Segunda hipótese, você passa a sua vida inteira fazendo imagens de Jesus, adorando Jesus por meio de imagens e achando que não há problema nisso. Você chega no céu, fala: Jesus, ele te pergunta: como é que você me adorou? Eu falei: passei a vida inteira fazendo isso, não vi problema. Assisti desenhos com os meus filhos, tinham essas coisas, não vi problema. Jesus vira para mim e para você e fala assim: ué, você não leu a Bíblia? Você não sabe que eu sou Deus zeloso e fogo consumidor? E que por muito menos outros morreram no deserto por causa disso? Meus irmãos, qual das duas hipóteses é a pior? Errar por excesso ou fingir que não é com a gente? Todos nós estamos aqui reunidos nessa manhã para dar uma festa para o chefe da repartição. É o que a gente está fazendo aqui. É muito bom fazer isso. Eu adoro adorar a Deus toda semana com vocês. É uma alegria cantar com essa equipe de música. É uma alegria batizar essas crianças. É tão bom, Senhor. E é tão bom, irmãos. Minha alegria está no fato de que essas coisas são prescritas na palavra de Deus. A pergunta que eu e você estamos fazendo nessa manhã, e eu quero encerrar com isso, é se um de nós teve a ideia de perguntar para o chefe o que ele quer na festa dele. Eu espero, de verdade, ao término agora desse sermão, que você não saia daqui pensando: nessa manhã nós ouvimos a opinião do pastor Mateus, ou a posição da Igreja Presbiteriana Redenção, ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou dos reformados. Isso seria muito pouco para a sua reflexão bíblica. A pergunta que você tem que se fazer é se você realmente quer adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que no fim das contas,
o chefe da repartição, o Senhor das nossas vidas fala assim: gostei dessa festa. Que festa boa vocês fizeram para mim. Vocês fizeram do jeitinho que eu queria. Deus vai ser glorificado e eu e você seremos felizes para sempre. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, tua palavra é grande e poderosa. Outrora nós não conhecíamos a Deus, e por natureza servíamos a deuses que na verdade não são deuses. Mas agora nós conhecemos a Ti, Senhor, e somos conhecidos do Senhor. Mas o nosso coração, que foi regenerado e foi convertido, mas ainda trama tantas vezes com a velha natureza, ele nos faz o tempo inteiro querer voltar aos rudimentos fracos e pobres, que são capazes de nos escravizar, Senhor. Quantas vezes, Deus, nós acabamos justificando isso no nosso coração e reduzimos, Deus, a nossa opinião pessoal sobre qualquer assunto e falamos: mas não tem tanto problema assim, todo mundo faz, que mal há. Ó Senhor, livra-nos desse tipo de pensamento, tem misericórdia de nós, Senhor. Se nós estamos vivendo para agradar a homens, então não estamos adorando para agradar a Deus. O que mais importa em cada um de nós nessa manhã é que sejamos encontrados fiéis no culto a Deus. Que os elementos deste culto apontem para Ti, Senhor. Que os cânticos que cantamos venham da Tua palavra, que as orações que fazemos procedam do próprio Espírito de Deus, que os atos que fazemos, os juramentos, o momento de ofertas, a leitura e a exposição da palavra, cada momento desse culto seja de Deus, por Deus e para Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos traídos pelas nossas inclinações. E Senhor, ensina-nos a andarmos com fidelidade, sem farisaísmo, sem legalismo, mas com corações sinceros e puros diante da lei do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.